O curso de Engenharia Elétrica da UFPA foi fundado há 82 anos, em 1941, e nesse período de 1941 a 2022 ocorreu apenas uma mudança de grade curricular. A última atualização do currículo ocorreu em 2009, impulsionada por uma série de fatores preocupantes. Naquela época, o curso estava desalinhado com as demandas do mercado de trabalho, carecia de empreendedorismo e inovação, e muitos estudantes enfrentavam uma crescente desmotivação. No entanto, mesmo com essa mudança de currículo, muitos dos desafios persistiram. Um dos motivos é a falta de frequência com que a grade é renovada e quão inovadora essa mudança é. Não podemos negar que o mundo ao nosso redor está em constante evolução e que essa evolução está acontecendo em tempos cada vez menores. Por isso, faz-se necessária uma grade curricular que seja flexível e que acompanhe essas atualizações. Enquanto esse documentário foi produzido, uma nova grade curricular foi estruturada para o curso. É um momento de transformação e, ao mesmo tempo, de grandes desafios. O documentário estático nos convida a refletir sobre o futuro do curso de Engenharia Elétrica da UFPA, entendendo o nosso papel nesse processo de mudança e reavaliando as mudanças feitas no passado. Havia uma necessidade de inserir novos conteúdos. Tecnologia, como vocês sabem, é algo que muda de um dia para o outro. As principais mudanças promovidas pelo novo currículo foram o aumento do número de disciplinas obrigatórias, de modo a prover o estudante com conhecimentos de todas as ênfases do curso, dando uma formação generalista, antecipação de disciplinas e criação de correquisitos, para que o estudante tenha um contato mais precoce com a disciplina de engenharia ao longo de seu curso e assim obter motivação para seguir adiante, e a mudança mais discutida hoje entre os alunos e professores, a criação de laboratórios integrados. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei esse curso e essa linha, achei bem interessante. Mas para você operacionalizar um laboratório integrado não é uma tarefa fácil. Por N motivos. Primeiro porque o aluno ele faz uns pré-requisitos, né? Ou seja, ele vê a teoria de diferentes disciplinas que não necessariamente rodam em sincronia com a disciplina do laboratório. Isso é um dificultador. Um outro ponto também é que algumas coisas não se integram. A grande falha do currículo de 2006, hoje eu acho, não foi laboratório integrado, não foi disciplinas desnecessárias, tudo isso são falhas, mas a grande falha foi o tempo que a gente estava deixando para vocês estudar, que era muito pouco. Eu acho que a gente estava assim com aquela ansiedade de passar conteúdo, porque houve muita adição de disciplinas novas ou modificação de currículos não, já de planos, né, das disciplinas para que incluísse conteúdos novos. E a gente queria tempo para passar isso em sala de aula. Só que a sala de aula é o espaço para você se introduzir o assunto, ter um contato e talvez até uma direção como estudar isso. O aprendizado acontece mesmo em casa. Você estudando sozinho, buscando os materiais, é aí que vai acontecer o aprendizado. Então, esse tempo é preciosíssimo. Você precisa de mais tempo para estudar do que tempo em sala de aula. Eu diria que a gente tem atualmente uma grade que dá uma base sólida, né? Tanto no conteúdo, nos conteúdos mais básicos, quanto nos conteúdos profissionalizantes. A gente dá uma base bem sólida para o aluno do curso. Eu acho assim, ele tem suas qualidades, tá?
Mas ele tem também, ele é muito conteudista, né? Ele está muito focado em disciplinas muito densas, né? Ele tem, até nessa parte de flexibilidade, não tem a mesma flexibilidade que a gente está procurando no novo modelo, né? E algumas coisas assim ficam muito à margem, por exemplo, sei lá, inteligência artificial, né? Coisas assim que estão aí, né? Você tem aí hoje indústria 4.0, né? Então você precisa aí hoje de uma formação muito mais multifacetada do que a que a gente está dando hoje, entendeu? Nesses últimos meses eu pensei muito nisso e inclusive acho que se eu tenho um pouquinho de autocrítica em relação às minhas aulas, eu apontaria o meu primeiro defeito seria querer ser detalhista demais na sala de aula. Não é necessário isso. A gente não precisa ser detalhista, a gente tem apenas que lançar o anzol com uma boa isca para vocês se interessarem pelo assunto e vocês mesmos buscarem aprendizado. Agora, para vocês buscarem esse aprendizado, consolidarem esse aprendizado, vocês têm que ter tempo para estudar diariamente. Vocês têm que ter contato com os conteúdos indicados, vamos dizer assim, em sala de aula, todos os dias. Pelo menos toda semana você tem que estar estudando um pouco de todas as disciplinas. E para isso tem que ter tempo. E a realidade do aluno hoje é diferente. Tá? E às vezes parece que a função não é nem... O foco, às vezes, não é nem ensinar especificamente, mas sim empurrar a maior quantidade de informação possível e o aluno se vir, sem se preocupar muito se o aluno realmente está aprendendo ou não. O aluno de elétrica ele não tem contato com outros campos, não sabe as oportunidades que tem. Eu acho que isso peca muito, seja no nosso currículo, na forma como ele é gerenciado. Eu acho que ele é um curso desatualizado. Um curso que não oferece ao estudante a visão da grandiosidade que a universidade é. Eu sempre digo que o aluno de engenharia é um aluno capaz, né? Porque ele é um processo de seleção, né? Que já escolhe os melhores, né? Mas o que eu vejo, talvez é uma pressa talvez seja típica dessa geração, né? Uma pressa realmente em querer concluir o curso, sei lá. Eu acho uma boa formação, principalmente o aluno que aproveita direitinho, porque querendo ou não a gente tem monitoria, você pode fazer aqui, né? Monitoria na física, na matemática, aqui no departamento, você pode fazer iniciação científica, então assim, cabe ao aluno também correr atrás para ele melhorar a formação dele e não ser só também ali, vem, faço minha disciplina, tchau. É você se envolver mais com a universidade. Então eu acho que os alunos que se envolvem mais com a universidade, eles vão aproveitar mais o curso, aqueles que se dedicam mais, estudam, eu acho que tem um terreno fértil aqui para você ser bem formado. Tem muita coisa que poderia ser mais interessante se não fosse desde a sala de aula ou ao próprio laboratório, não sei. Eu acho que o curso fica muito pesado que você só acaba estudando sozinho em casa. Não tem incentivo para fazer outras coisas. Participar de um evento cultural, participar de, sei lá, de um projeto de pesquisa, um projeto de extensão. Aí o curso acaba sendo só essa chatice que é estudar. Porque você já fez o ensino médio todo, o ensino fundamental todo, só estudar. Chega aqui você vai estudar mais 4.400 horas, basicamente. E, no caso, só de aula, né, 4.400, fora o que você está em casa aí. Tem quantos anos é que isso vai durar para você e ninguém sabe. E por mais que seja uma coisa boa, você consegue ver muita coisa, na verdade, é um período de 5 anos, simplesmente. É muito pesado, eu acho que você não consegue se dedicar de maneira a realmente aprender aquilo que você está estudando. Tem tanta coisa para fazer ao mesmo tempo. Então eu espero que essa mudança traga mais um alívio para os estudantes, para eles fazerem se dedicar melhor ao que eles estão estudando. A formação de vocês é boa. No fim do dia, vocês sabem construir a ponte muito bem. Agora, qual é o problema? Para mim, o principal problema do curso de engenharia, talvez não do ensino superior, é que eu não tenho dúvida que vocês sabem resolver muito bem problemas. Não é de graça, por exemplo, que vocês
podem ser gerentes de algum banco, não sei o quê, porque vocês têm pensamento lógico, vocês têm capacidade de raciocínio, tudo mais, resolver problema. Mas eu acho que vocês são muito bons em resolver problema com enunciado. E a vida real, com certeza, não são todos os problemas com enunciado. Eu acho que essa é a principal falência do curso, é isso. Então, se a gente não precisava ter uma nova DCN para atacar esse problema, sabe? A nova DCN, a gente pode usar ela como um gatilho para começar a atacar esses problemas. Mas ela não pode ser, porque assim, o que foi proposto agora foi proposto em 2000, habilidades e competências. Então a gente pode pensar nisso, pode, mas assim, os problemas a gente pode, primeiro a gente tem que reconhecer eles, que eles existem, depois a gente tem que discutir eles. E aí com certeza eu não tenho resposta, você talvez não tenha resposta, mas eu acho que se a gente discutir, começar a levantar isso, provavelmente de uma forma coletiva a gente consiga algumas respostas que a gente não tem hoje. As Diretrizes Curriculares Nacionais, DCNs, estabelecem os objetivos educacionais, os conteúdos a serem abordados, as competências a serem desenvolvidas, as estratégias pedagógicas e os critérios de avaliação. Elas são projetadas para garantir a qualidade e a uniformidade da educação em todo o país, garantindo que todos os estudantes tenham acesso a uma educação coerente e relevante, independentemente de sua localização geográfica ou instituição de ensino. Geralmente, as diretrizes curriculares nacionais são desenvolvidas com base em uma combinação de pesquisas educacionais, práticas pedagógicas eficazes e considerações culturais e sociais. Essas diretrizes passam por poucas alterações, dependendo do momento político, social e tecnológico do país, das necessidades do ensino superior e ou do mercado de trabalho. As últimas resoluções são as de 2008 e 2019, e a principal diferença observada entre elas é a explicitação do perfil que o egresso de um curso de engenharia deve ter. Entretanto, isso pouco muda a metodologia para atingir tal perfil. Outro problema é que as DCNs propõem uniformizar a educação de ensino superior sem levar em conta as restrições pontuais de cada instituição de ensino, o que dificulta atingir os objetivos e o perfil do egresso. As principais mudanças advindas com as DCNs de 2019 são a inclusão de ações de extensão e empreendedorismo e a metodologia de aprendizagem ativa, centrada no aluno. O IDE, o Núcleo Docente Estruturante, né? Ele foi estabelecido pelos regimentos do MEC. Né? O MEC e INEP já havia o colegiado do curso, né? Que era um órgão mais deliberativo, né? Um órgão mais de ver processos. Né? E aí o MEC criou a figura do NDE, que é um núcleo de referência, né? Um núcleo docente estruturante, cujo objetivo é pensar o curso de forma macro, entendeu? O perfil do egresso, né? Como é que está o mercado de trabalho, as transformações trabalhistas, pensar da grade em si, não é? Ou seja, uma proposta de grade ou de oportunidade na grade, né? Então, o NDE ele tem essa missão, ele tem a missão de pensar o curso de forma ampla e, assim, e não é um órgão deliberativo, não é? Ele dá as ideias, né? Ele tem as sugestões, ele tem os encaminhamentos, mas o órgão deliberativo, na verdade, é o colegiado. Tá? Então, aqui na elétrica, o NDE começou a funcionar fortemente ali um pouquinho antes da pandemia, né? Em torno de 2019, justamente no avan de pensar a reforma curricular. Né? Então, assim, pensar a reforma curricular, o NDE começou a trabalhar, depois veio a pandemia, parou um pouco, né? Teve esse travamento ali em função de todo o contexto, afastamento, né? As pessoas ficavam trabalho online, né? E aí, com o retorno, né, a gente voltou à ação, né? Voltou à atividade, e assim, o que aconteceu na elétrica é que o NDE ele propôs a nova grade, né? Ele fez todas as deliberações, então ele é estabelecido pela reunião do departamento, né? E foi constituído com pelo menos um professor de cada área, né? De cada grande área de nossa formação, né? Um professor de sistema de potência, alguém de controle, automação, alguém de sistemas eletrônicos e alguém de telecomunicações, né? De comunicações. Essa demanda
de fazer essa reforma já vinha, se eu não me engano, desde 2019, antes da pandemia, que já vinha essa demanda. Aí tem a pandemia e não... Bem, os coordenadores anteriores, eles não conseguiram andar muito bem com essa resolução, né? Aí, quando eu entrei na coordenação em 2022, no início de 2022, eu peguei esse currículo lá em torno de 20% de andamento. Eu só estava muito para fazer ainda. Aí, quando eu peguei esse currículo, a gente tinha o quê? Acho que a gente tinha um ano para fazer. Não tinha nem um ano, né? Tem um ano que eu entrei agora. Então, não tinha nem um ano para fazer. Então, a gente tinha que entregar alguma coisa coerente. Então, a gente não tinha mais tanto tempo para discutir, a gente não tinha mais muitas arestas para polir, né? E as discussões que apareciam, a gente não tinha condições de tentar resolver, né? Tentar atender. Então, para a gente tentar fazer o que tinha que ser feito naquele tempo estabelecido, a gente teve que ralar muito em termos de convencimento da comunidade, né, que estava envolvida, né? Os professores, depois veio a discussão com os alunos, aí os alunos reclamaram de muita coisa, aí o tempo que a gente tinha para poder, de alguma forma, tentar atender alguma demanda que eles estavam tentando reivindicar, a gente tentou de alguma forma, não conseguimos atender, e ainda a gente tem coisa para se resolver. Ainda não está finalizado. Mas a grande dificuldade foi esse convencimento de tentar colocar para as pessoas que o que a gente estava fazendo era o melhor que a gente podia fazer nas condições que nós tínhamos. Então, a gente fazia, periodicamente, reuniões com os coordenadores dos cursos de graduação, a diretoria e os coordenadores, mais especificamente Tatiana do que eu. Eu participei de algumas, porque eu tinha algumas outras funções, né, mais administrativas e financeiras, e Tatiana tocava mais essa parte da graduação, mas existia sim, várias reuniões com os coordenadores. A diretoria também promoveu eventos e cursos. Nós trouxemos, né, até membros da UFBA, da Prograde, da SUPAC, para explicar todo o processo, em especial a parte da extensão, né, que é uma das grandes mudanças, né, nesse currículo. Também a coordenação do INEP na UFBA, uma coordenação local, para explicar como esse processo. Promovemos também cursos de didática, metodologias ativas ao longo desses anos. Foram vários eventos assim para tentar, né, descobrir todo mundo junto ali num esforço colaborativo de como seriam essas novas diretrizes curriculares para o curso. A gente está fazendo tudo para que o currículo vá nessa direção, vá na direção da necessidade do mercado. Tá? A gente sabe que ainda existem falhas, né? Por isso que a coisa é dinâmica, entendeu? Eu acho que, assim, de repente, daqui a 2 anos a gente pode parar, olha, isso aqui não está funcionando. A gente pensou assim, né? Porque a nossa preocupação é, assim, a gente não faz o currículo para a gente faz para os alunos, para os estudantes, né? Então, será que a gente vai diminuir a evasão do curso? Entendeu? Será que a gente vai motivar mais os estudantes? Né? Será que a gente vai ter resolver lacunas? Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Mas aí, se fala dessa outra lacuna, daí surgiu aí
somente o currículo consegue fazer isso. Ou tem que ser algo mais, ou Precisa de algo mais. Sabe o que precisa de algo mais? Treinamento dos professores. Né? Treinamento pedagógico, treinamento em novas ferramentas, né? Treinamento para trabalhar com novas tecnologias de informação. Tá? Então, não só o currículo, não é só o papel que vai resolver. A gente tem que ter em mente que quem faz acontecer são os professores e os estudantes. Né? Então, embora assim, a própria nova DCN preconiza o seguinte: não é mais, o foco do ensino não é mais o professor. Não é? Tem professor que dá aula para si, né? Quer dizer, aí depois ele sai da aula e depois deu uma aula maravilhosa hoje. Mas ele não sabe se os estudantes acham a mesma coisa, né? Então, assim, o foco não é no professor. Isso é coisa do passado, isso é antigamente. Tá? Então, hoje você tem que dar uma aula pensando assim, o que o aluno entendeu dessa aula? Né? Motivei, não motivei? Será que ele vai chegar em casa e vai ler um pouco mais? Né? De uma mudança de paradigma, né? Essa mudança de paradigma de sair do professor como elemento central na sala de aula e passar para que o aluno seja mais protagonista na sua formação. E toda a transição gera dúvidas e inseguranças. Então, é natural também que a gente pense como fazer essa transição sem prejudicar os alunos e as alunas durante a transição. Porque as pessoas que vão passar pela transição também são seres que a gente tem que considerar como visando formação plena. Não pode ser tratado como uma cobaia do processo. Então, a gente tem todos esses conflitos. Eu acho que a nova grade curricular talvez seja um pontapé de mudança, sabe? Para novas pessoas que estão entrando, mas que não foi pensada para o contexto atual dos estudantes que poderiam aproveitar isso de uma maneira geral. Por exemplo, na minha situação, se eu fosse mudar para aproveitar todas as características da nova grade, eu não seria proveitoso. Mesmo se eu estivesse no quinto semestre, não seria, porque ela não foi pensada em mim. Isso envolveria um maior tempo de graduação que eu não posso continuar. Isso envolveria o todo do nosso curso que, na teoria, é integral, mas na prática não é. Ao meu ver hoje, a grade não mudou. Mudaram os nomes. Os currículos não mudaram. Foram mesclados. Alguns deles foram tirados de um, botou um pouco do outro, botou um outro assunto para poder fazer sentido com o nome. Mas é muito parecido. É tudo muito parecido. A mudança foi muito pequena. E assim, do ponto de vista de atuação do corpo do aluno, né, do corpo de alunado de engenharia elétrica, também muito pouco, porque não foi dada nessa abertura também. E nos momentos que foram dadas mais a abertura, foram dentro de grupinhos, que foi um outro problema que a gente teve no andamento. Muita desinformação sendo passada de forma precipitada ao longo do semestre. Então, se juntava um grupo que estava a favor de uma grade X, juntava um grupo que estava a favor da grade Y, deixava afinidade com certos professores, e aí começava uma discussãozinha entre eles, essa discussão sempre espalhava como se fosse um vírus de desinformação dentro do corpo de alunos, e do nada tinha um que chegava no meu privado para me mandar mensagem e falava: meu Deus, o curso vai acabar. O que foi que te disse isso? Fulano de tal disse. Eu, não, mentira, o curso não vai acabar não, para de comemorar. Aí ele, não vai acabar não. E o professor vai se aposentar? Eu também não vai rolar isso, esqueça, não vai rolar. Aí o que está acontecendo? Nada, nesse momento nada. Alguém está fazendo aquilo no colegiado, a gente está aprovando o jubilamento. Nesse momento a gente não está conversando da grade, a gente está fazendo outra coisa. A grade não é do agrado acho que de ninguém, né? Imagino, já que é para mudar e não mudou nada. Mas não tem agradado nem os professores, de certa forma. Mesmo que tenha agradado algumas pessoas, acho que não agradou a maioria deles. E com certeza não agradou a maioria dos alunos. Mas os alunos tentaram, né? Nunca foi concedido esse direito de voz. Tanto que a gente não faz parte do órgão, eu não sei qual órgão exatamente a comissão que organizou. Mas a gente não tinha representação estudantil lá, então não é como se a gente tivesse um espaço, né, para ser ouvido. Não foi o curso, uma grade pensada para os alunos. Né? Foi pensada nas necessidades do mercado, de feedbacks que os egressos deram, né? Isso eu sei que ocorreu. Mas também eu acho que o aluno de engenharia elétrica, ele pensa, dá propostas que realmente não cabem naquela
naquele momento, naquele espaço. Então, às vezes fica meio difícil de filtrar assim, o que é que deve ser feito e o que pode ser feito. Mas eu acredito que a grade poderia ter sido muito melhor se tivesse a participação de alguns estudantes. A gente implantando essa nova grade, né, que está surgindo dessas discussões todas, a gente pode daqui a 2 anos repensar o processo. Não é? Pensar em função assim, o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente pensou e não deu certo, não é? Que decisões foram tomadas, né? Ou de disciplinas obrigatórias, né? Optativas, entendeu? Então tudo isso molda o conceito. A gente pode pensar nisso, pode, mas assim, os problemas a gente pode... Primeiro a gente tem que reconhecer eles, que eles existem. Depois a gente tem que discutir eles. E aí com certeza eu não tenho resposta, você talvez não tenha resposta, mas eu acho que se a gente discutir, começar a levantar isso, provavelmente de uma forma coletiva a gente consiga algumas respostas que a gente não tem hoje. E a formação não precisa ser só técnica, não precisa ser só teórica, não precisa ser só filosófica. A formação tem que ser também de valores, né? Como em qualquer ambiente estudantil, acho, de educação, né? Em qualquer ambiente de educação, a formação tem que ser mais do que a teoria ou a prática da ciência que está sendo estudada. Ao reestruturar a grade curricular do curso, buscou-se estabelecer uma formação flexível que possibilitasse aos estudantes a escolha de seu percurso de aprendizagem autônoma, de modo a estimular o aprendizado baseado em habilidades e competências, articulada, que dialoga com outros campos do saber, e atualizada, com ajustes programáticos periódicos que incorporem novidades no campo de conhecimento da engenharia elétrica. Esta proposta de reforma curricular de 2022 compreende, portanto, um curso de engenharia elétrica generalista, com 60 componentes curriculares obrigatórios e 8 componentes optativos, que podem ser escolhidos livremente entre as sub-áreas de sistemas de energia elétrica, sistemas de comunicações, sistemas de controle e automação e sistemas eletrônicos, ou até mesmo de outras áreas do conhecimento, com uma carga horária total de 3.885 horas, tendo o estudante o prazo máximo de 7 anos e meio para a integralização curricular. Na carga horária total de 3.885 horas, estão incluídos o estágio supervisionado, que possui carga horária de 165 horas, e as horas de atividades e projetos de extensão, que correspondem a 390 horas. As principais mudanças ocorridas nas disciplinas foram: as disciplinas de Introdução à Engenharia Elétrica e Metodologia e Expressão do Conhecimento Científico passaram a ser uma única disciplina, ainda com o nome de Introdução à Engenharia Elétrica. As disciplinas de Física foram divididas, tornando-se 2, Física Geral e Física Experimental, e a anterior Física Geral e Experimental 4 foi retirada da grade. Química Geral tornou-se Fundamentos de Química e teve sua carga horária reduzida para 30 horas. As disciplinas de Sistemas Lógicos e Eletrônica Digital, ambas disciplinas de 34 horas cada, tornaram-se a disciplina de Circuitos de Sistemas Lógicos, com carga horária de 60 horas. Modelagem e Análise de Sistemas Dinâmicos e Sistemas de Controle 1 foram substituídos pela disciplina de Controle 1 e foi adicionada a disciplina de Controle 2. As disciplinas de Sistemas de Potência 1 e 2 foram substituídas por Fundamentos de Sistemas Elétricos. Medição de grandezas físicas e síntese de circuitos foram substituídos por Medição e Instrumentação Eletrônica. Foram retiradas as disciplinas de Higiene e Segurança do Trabalho e Termodinâmica. E, por fim, a grande mudança. Os laboratórios integrados foram substituídos por disciplinas de laboratório que estarão vinculadas a disciplinas específicas, devendo proporcionar complementação prática das disciplinas cursadas no mesmo semestre ou em semestres anteriores. A maneira como você implementa um curso é mais importante do que o currículo em si, né? Então, essa falha ou aquela que a gente enxerga agora, eu acho que tudo pode ser ajeitado com a maneira como se implementa. Eu acho que o aluno de engenharia elétrica nosso, né, já que estou falando para o PET, eu acho que o nosso aluno de engenharia elétrica deveria olhar com mais carinho o curso que ele faz. Porque a gente tem um curso relativamente bom. Né? A gente, como eu falei, a prova de que o
curso não é ruim, é que nossos alunos se encaixam nesse desejo. Né? Nós temos exemplos aqui de alunos em várias áreas, aí, várias empresas, ou fazendo pesquisa, ou convidados para ir estudar na França e ficar lá, vários que foram os 2 Braftecs que tinha aqui no nosso departamento, um acabou, o outro acho que ainda está em vigor, não sei ao certo. Mas a gente vê alunos nossos sendo convidados, venham para cá, fiquem, faz pesquisa aqui e tal. Por que essa abertura? Porque está trabalhando com alguém capacitado, né? E essa capacitação que deu, quem ajudou a dar foi a escola, claro. Vocês fazem a parte, a gente faz a outra parte. O maior desafio da engenharia elétrica é entender o que é engenharia elétrica daqui para frente. Eu acho que a ideia otimista para o engenharia elétrica não está na parte técnica. De forma nenhuma está na parte técnica. O nosso curso vai melhorar quando as pessoas melhorarem. Basicamente é isso. A parte técnica está ótima. A parte técnica não deve nada a nenhum outro curso da engenharia elétrica do Brasil. Não deve. A gente só vai melhorar mesmo com a melhora do componente pessoal. Veja, a gente continua com deficiência em infraestrutura laboratorial. A gente tem dificuldade ainda para fazer essa... Bom, eu vou falar uma impressão externa, porque eu não conheço as disciplinas em si, mas eu acho que a gente tem essa dificuldade de fazer uma conexão mais aprofundada da teoria e prática. Tá? E eu acho que, e não entendam como crítica de forma alguma, mas como um desafio que todo mundo tem que estar envolvido, eu acho que a gente precisa fazer uma transição para que o corpo docente, que os alunos e alunas sejam mais protagonistas na formação, mas essa não é uma tarefa fácil. E eu digo isso pensando nas práticas que eu tenho em laboratório. Por quê? Porque quando a gente fala em uma formação centrada em competência, o aluno e a aluna passam a ser muito mais responsáveis pela aprendizagem do que no modelo mais antigo. Na verdade, o aluno sempre é o responsável, a aluna sempre são os responsáveis pela aprendizagem. A bem da verdade é isso. Agora você não. Mas eu acho que o currículo em que o professor e as professoras são os principais norteadores dos conteúdos programáticos, das aulas, ele é um currículo que dá mais responsabilidade ao docente. Quando a gente fala um currículo focado em competências e centrado no aluno, o aluno e a aluna eles têm muita responsabilidade, cresce o patamar da responsabilidade. E essa transição não é fácil porque todo mundo está acostumado com o paradigma antigo. Então, esse é um desafio importante que a gente vai ter que superar se a gente quiser utilizar práticas pedagógicas mais modernas, né, mais atuais e que estabelecem uma relação teoria e prática de forma mais direta. Eu acho melhor olhar para o dia a dia e ver o que pode ser melhorado no semestre que vem, ou esse semestre, a partir do dia 28, do que esperar um novo currículo. Porque assim, são muito parecidos e o que pode melhorar num currículo novo é o que a gente poderia melhorar nesse. Assim, não precisa de currículo novo para melhorar o aprendizado de vocês em engenharia, não. Até porque eles são muito parecidos. Em uma reunião ampliada, teve um aluno que estava todo mundo inseguro e um aluno levantou a mão e falou: olha, confie nesse grupo de professores que está à frente da divisão, porque eles são extremamente capazes, qualificados e eles vão fazer um bom trabalho desses novos programas, né? E aí o que eu queria deixar de recado para vocês não é exatamente confie nos professores, não. O que eu queria deixar de recado para vocês é o seguinte: eu confio muito nos alunos e nas alunas de engenharia elétrica da UFMA, e eu acho que eu confio também muito nos colegas de departamento, nos professores do departamento de engenharia elétrica. E eu acho que com todos os erros e acertos,
com o passar do tempo, a gente vai conseguir fazer algo de muita qualidade, mas também da participação de todo mundo, depende muito da participação do povo discente. Então, o recado que eu dou é que eu confio em vocês para que vocês nos ajudem a fazer essa mudança, trazendo o curso para um patamar superior.